pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio ServiceCast Segurança em Foco. E hoje nós vamos entrar nesse universo do sistema franqueado Service. Eu me chamo Camilo, sou gerente comercial da empresa e hoje nós estamos com dois convidados que têm uma história super interessante de como entrou nesse universo de franqueados, que é o Rodrigo e o Moura. Vou pedir para eles apresentarem, podem ficar à vontade aí, Rodrigo. Pessoal, é um prazer estar aqui, né? Meu nome é Rodrigo Carvalho, eu estou nesse ramo de segurança há mais de 15 anos, já empreendi em outros locais, né? Já tive um restaurante, fui gerente na Service também, e hoje eu estou nessa parte de franqueado Service, no setor lá, na divisão do Eusébio, e é um prazer estar aqui. Eu sou o Moura, né? Atualmente eu estou como consultor de vendas, mas também dando suporte aí já, dando um treinamento para novos franqueados, dando suporte aí, compartilhando aqui um pouco da experiência, que apesar de não fazer tanto tempo, mas aqui na Service em pouco tempo a gente cresce bastante. São muitas experiências. Verdade. Particularmente é um assunto que me interessa muito, que eu gosto muito, né? Eu já estou no segundo projeto da Service, na parte de empreendedorismo, né? Em 2017, nós iniciamos um projeto chamado Credenciado, que era mais para rastreamento veicular, e foi um projeto que explodiu, né? A gente saiu aí de um universo de poucos clientes para muitos clientes em pouco tempo. Por que isso? O que é que eu imagino, né? No Brasil, o país, tem muita gente desempregada esperando oportunidades. E a Service, ela sempre deu esse poder, sempre teve esse poder de gerar oportunidades para quem tem interesse de prestar o serviço. Naturalmente, a empresa ela vai crescendo com o trabalho, claro que com acompanhamento, com o trabalho que a gente vem fazendo, né? E essa foi a minha primeira experiência. A segunda experiência que nós estamos tendo agora é com os franqueados, né? Nós iniciamos no começo deste ano de maneira mais forte, né? Mas nós ensaiamos ali um teste, que é o caso do Rodrigo, que entrou antes, que ele vai apresentar, vai falar um pouco. Nós ensaiamos de julho de 2023 e quando foi em janeiro nós startamos com o primeiro franqueado, que foi o Salar Rocha, que teve inclusive no episódio anterior, né? E aí eu queria escutar de vocês, né? Como chegaram a Service, cara? Como foi essa chegada a Service para trabalhar como franqueado, né? O caso do Rodrigo, que já tem uma história anterior, que ele vai falar também, e o caso do Moura. Eu queria escutar de vocês como foi essa chegada na Service, né? Bom, Rodrigo, você está há mais tempo aí que eu, então eu vou deixar, né? Eu vou fazer aqui jus ao nosso companheiro, que ele tem mais experiência. E foi um dos pioneiros, né? Rapaz, tá me chamando de velho. Assim. Não, que isso. Na verdade, assim, hoje, né? A minha história, eu trabalhei tanto na parte administrativa, trabalhei numa empresa de segurança, 11 anos, né? Aprendi muito lá. E aí depois eu entrei na Service como um gerente na parte de alarmes e depois na gerência de portaria, onde nós realmente tivemos um crescimento lá interessantíssimo, né? Foi uma baita experiência, né? Numa empresa e veio de baixo, né, Rodrigo? Exatamente. Vários setores trabalhados. São vários setores. A ideia, né, de você ter ali um conhecimento. E eu gostava muito, assim, mesmo de fora, eu via a Service muito nessa ideia de inovação. Sempre inovou. E ela sempre era muito incomodada com a mesmice, né? Então buscava inovação, buscava algo uma tecnologia nova de fora, e isso me encantava muito. E aí eu fui para a gerência, né? Fui convidado, nós passamos um sucesso bem interessante, até mesmo na pandemia ali. Nós tivemos, inclusive, várias adaptações, assembleias virtuais e tal. Foi logo na época que a gente estava lançando portaria e você nos ajudou a estar onde está nesse processo de portaria, né? Quando eu entrei, nós tínhamos em torno ali de 30, 35. Quando eu saí, estava com 100 e poucas portarias. E hoje é um universo de 270 portarias, né? Exatamente. Assim, foi um sucesso, ainda até hoje é sucesso, né? E aí, quando eu saí, eu tinha sempre a ideia de empreender, né? Eu sempre tinha isso na veia, quero ser o dono do meu negócio, quero ter algo desse foi um dos motivos para que você pudesse apostar no empreendedorismo. Exatamente, né? Foi uma coisa que eu vi ali, poxa, e também estava naquela segunda onda da pandemia, disse, não, vou empreender, esse é o momento. E aí nós iniciamos um restaurante, numa cidade da região metropolitana, ficamos ainda 2 anos e pouco ali, e quando eu vi a oportunidade também de entrar nessa linha de franqueados da Service. E é engraçado que, eu não sei se isso passou na tua cabeça, né, Rodrigo?
é um start, mas aonde é que a gente poderia chegar com esse tipo de projeto, né? Exatamente. E assim, existia, porque a gente sabe do know-how da empresa, isso é fato, né? Então, quando trouxe aquela ideia de, poxa, você pode ser um franqueado, você pode escalar toda essa tecnologia que ela já tem, né? Então, por que não, né? Você, poxa, eu vou aqui entrar nessa linha dos franqueados ainda com o restaurante, mas eu entrei ali para entender, para até ir ajustando alguma coisa. Não foi uma aposta 100%, né? Eu vou ir pronto. Exatamente. Vou tentar entender, que inclusive é o seu perfil, né? Exatamente. Vou tentar entender o trabalho e daí eu vou tomar uma segunda decisão, né? Exatamente. Terra naquela de, pô, então aqui no restaurante a gente tinha realmente era um desafio grande, foi muito, assim, eu aprendi bastante, que eu acho que o que é legal de empreender é isso, é você entrar, claro que você tem a teoria, né, mas a prática é a que vai realmente dizer, pô, é isso aqui, é que você aprende muito na prática. E aí quando inicialmente eu fui entendendo e depois que eu vi que o negócio realmente dava para escalar, aí eu disse, não, agora fechei o restaurante e vou me dedicar 100% ao projeto, né, à franquia, enfim, mais na frente eu vou dar mais dicas do que a gente pensa, mas foi isso. Tem muito pra gente conversar aqui, tá? Meu amigo Moura. Pois é, a minha história é um pouco interessante, para quem ainda não percebeu, né, no sotaque, eu sou natural de Recife, Pernambuco, e minha história é o seguinte, no início do ano passado, no primeiro trimestre, eu tomei um prejuízo, né, eu tinha comércio, tinha meus empreendimentos, e aí no primeiro trimestre eu precisei encerrar a operação desse meu empreendimento, e aí quando foi no mês... Então no teu caso ele é um sentido contrário do Rodrigo, né? O Rodrigo trabalhava, foi pro empreendedorismo. Você era empreendedor já, Isso, exatamente. Aí quando eu tomei esse cano lá, no primeiro trimestre do ano passado, e aí em junho eu precisei voltar para o mercado de trabalho. Foi quando me surgiu a oportunidade de entrar numa empresa do mesmo segmento, e aí ainda lá em Recife eu entrei nessa empresa. E aí quando foi no final de outubro, como eu amo sempre também trabalhar com vendas, eu consegui ter um certo destaque, e aí recebi uma proposta da empresa para poder vir startar o projeto aqui em Fortaleza. Então, no dia 1 de novembro do ano passado, eu estava chegando aqui em Fortaleza. Os caminhos da vida, né, cara? É verdade, interessante, né? Como as coisas acontecem. E aí eu vim através dessa empresa, cheguei no dia 1 de novembro e começamos o projeto dessa outra empresa do mesmo segmento. E dentre as minhas funções nessa empresa, além de vender, como eu estava aqui fazendo parte, compondo a equipe que ia expandir o negócio, além da contratação, do treinamento da nova equipe, e isso da outra empresa, né, que me trouxe aqui para Fortaleza, do mesmo segmento, mas uma empresa concorrente. Eu tinha que desenvolver uma estratégia de negócio, porque afinal de contas a gente chegou aqui em Fortaleza e a gente percebeu que já havia algumas empresas tradicionais aqui fortes que já dominavam o mercado, então eu precisava estudar sobre essas empresas para traçar uma metodologia para trazer agora a empresa que veio comigo para ser inserida nesse mercado. Isso é interessante, né? Que nem todo mundo faz isso, né? Já vai para o mercado, trabalha, busca, mas estudar o teu concorrente é diferente. Pois é. E esse foi quando eu tive esse meu primeiro contato com a Service. Eu tomei ciência de que havia realmente uma empresa com potencial muito forte, tradicional, né? Uma empresa que já dominava aqui a maior parcela do mercado, e foi que a gente viu que tinha uma grande barreira, né, pela frente. Então, esse meu primeiro contato aqui com a Service foi justamente estudando ela quando eu ainda estava na empresa concorrente. E a partir dessa pesquisa e pegando testemunho dos clientes que já era dela, isso começou a me despertar um interesse agora então de conhecer a empresa um pouco mais. Foi quando eu acabei tendo um contato com uma funcionária, né? Eu conheci uma pessoa que é uma funcionária interna e ela me falou um pouco do projeto. Isso acabou despertando dentro de mim o interesse de conhecer um pouco mais a empresa a fundo. Ao ponto de eu acabar saindo da outra empresa que me trouxe para cá, foi quando eu pedi uma oportunidade, marquei uma reunião com o Camilo, né? E ali eu tive dei essa oportunidade à Service para poder estar me apresentando essa proposta de como é que funcionava bem essa... E tem um detalhe super importante, né? Nessa reunião que a gente teve com o Moura, ele falou, Camilo, cara, eu não vou conseguir ir hoje. Vou contando um pouquinho das histórias aqui que eu tenho com cada franqueado. Aí eu falei, por quê, cara? Aconteceu alguma coisa? Ele, rapaz, tentaram roubar minha moto. Foi. Aí eu falei, é agora que eu vou trazer esse cara pra mim. Porque a gente sabe que a empresa que você trabalhava tem meios básicos, né? E a Service
ela é um hub de proteção. E eu acho que é uma das coisas que chama mais atenção e a gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouco, né? Então eu falei assim, cara, pois traga o seu veículo quando a gente vir conversar, que a gente tem um sistema de rastreamento veicular. Então a gente já pode colocar rastreamento na sua moto. Aí quando foi no outro dia, ele chegou, o Moura, e a conversa foi tão boa que era uma sexta-feira à noite, e eu acho que a gente saiu, era mais de 9 horas da noite, né? Foi, quase 10 horas da noite. Sextou foi essa reunião. A gente ficou quase 10 horas, eu conhecendo um pouco ele conhecendo um pouco a empresa, e a gente fica até na dúvida, né? Rapaz, será que ele quer conhecer mesmo? Porque eram perguntas muito diretas, né? Mas como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Será que vale a pena, né? E aí, cara, entra muito o que a gente estava conversando aqui, até nos bastidores, né? O projeto é tão bom, que algumas situações chegam a ser meio que inacreditáveis. É verdade. Por isso que existem as provas sociais, que a gente faz o possível para mostrar o máximo possível de que o projeto realmente funciona. Eu viajo muito mostrando um pouco desse projeto nas filiais da gente, né? Que mais Piauí, né? Que no caso Teresina, no Maranhão. E aí, quando eu falo de vocês, né? De onde vocês estão hoje, de onde começou, os patamares financeiros, acaba que as pessoas não acreditam muito. Tanto que eu não sei se o Rodrigo vai lembrar, no primeiro modelo de negócio, teve um consultor franqueado que ele perguntou assim, tá tudo muito bonito, tá tudo muito legal, mas qual é a pegadinha? Tu lembra Exatamente, disso, né? Exatamente. Eles tinham eram céticos, né? A questão de, poxa, será que realmente é isso? Tudo porque isso sempre falando, né? O cara acha, começa dessa forma, a possibilidade de ganho é isso, porque muitas vezes o cara tem só aquela chamadazinha, né? Aquela isca para trazer alguém, e ele pensa que aquilo ali não vai funcionar, vai ter no final tem alguma coisa aí que você, entre linhas, né? Ali lá embaixo e tal. E não é isso, né? Realmente o sucesso, e eu acho que um dos motivos é esse, é o sucesso que vem crescendo, constância também, devido a essa questão da constância, né? De você ter ali um crescimento e ao mesmo tempo você ter uma rentabilidade ali que realmente é difícil, né? E é interessante porque eu tive esse sentimento, né? Esse da pegadinha, né? Quando eu estava conversando lá com o Camilo, naquele primeiro contato, e ele me falando das possibilidades, e eu já não era tão leigo no que diz respeito a essa parte de ganhos financeiros dentro desse segmento, né? Porque afinal de contas eu estava numa outra empresa do mesmo segmento. E aí eu fiquei observando aquilo e disse, rapaz, será que isso acontece mesmo? Mas aí eu acho interessante porque durante a proposta é-se apresentado casos reais de consultores que já estão fazendo parte do projeto já há um certo tempo e que hoje conseguem chegar a determinados níveis. E aí é quando você olha assim e diz, rapaz, se alguém chegou, eu também consigo, né? E aí vem o interesse. Foi quando eu decidi, né, apostar nesse projeto, entrei e estou nele até hoje. Mas assim, deixa eu... A pergunta, né? O que chamou a atenção foi o projeto. Existe um projeto. E depois você pode até falar o que você me falou, que eu achei super interessante, né? Mas dentro da empresa, porque existe um projeto muito bacana, estruturado, real, interessantíssimo falar isso, mas a Servis, o que é que te chamou a atenção? A empresa Servis, o que te chamou isso, né? A princípio, o que me chamou a atenção, e aí eu vou falar, você me perguntou o que me chamou a atenção no que diz respeito intra-empresa, né? Mas na verdade, o meu primeiro contato foi a partir do testemunho dos clientes, né? Foi antes, né? Foi exatamente antes. Foi interessante que eu comecei a conhecer a empresa de fora para dentro. Foi quando me despertou o interesse de conhecer agora então a empresa de dentro para fora. Que é o mais válido, né? Exatamente. Mas eu acho que casou, né, cara? Exatamente. E aí quando nós tivemos lá, que foi me apresentada a operação, forma de ganhos, possibilidades, isso aí complementou uma informação que eu já tinha anterior. Então casou as duas coisas, daí veio o interesse, né? Eu vi a estrutura da empresa, é uma empresa que ela está há muito tempo, desde 1974, são 50 anos de história. A gente está fazendo 50 anos esse ano. Exatamente, né? Um ponto que, complementando isso aí, Camila, assim, é que realmente, quando eu trabalhava na outra empresa, eu passei 11 anos nessa empresa, né? Legal. Então, assim, e o que me fez sair da empresa, né? Quando o pessoal perguntava, cara, tu vai sair, mas tu vai para onde? E aí, às vezes, nessas visitas, aí casa muito com o que o Moura falou, né? Que quando eu fazia uma visita de um cliente, quando eu via ali, tem empresa A, B e tem a Servis. E a empresa que eu trabalhava, ela se preocupava muito com isso, com padronização, com
não vamos vender por vender. Não, nós vamos vender com um padrão, nós vamos vender com aquela ideia de segurança realmente. Mas a mensalidade é mais cara. Beleza, mas é um caro que vai te proteger. Que muitas vezes é aquela questão, o barato vai sair caro quando você fecha com uma empresa qualquer. Então, quando eu via isso no mercado, eu via muito naquela ideia de, poxa, a empresa que talvez me faça sair dessa de 11 anos, onde eu já tinha realmente um legado lá e tal, era a Service, porque eu via realmente que ela trabalhava na mesma padronização, com a mesma preocupação no atendimento ao cliente, no atendimento da segurança, e foi por isso que também fez com que, quando eu recebi o convite, eu disse, pô, na mesma hora. A Service, ela tem algo... Eu tô há 14 anos na empresa, né? E uma das frases que me chamou a atenção, do caso do Moura, que o Moura falou assim, Camilo, tô achando muito interessante isso aqui. Por quê? Porque é um projeto novo de uma empresa consolidada. Consolidada, exatamente. A empresa consolidada, né? A empresa tem seus projetos, tem seus setores, né? Que funcionam muito bem, e a gente estava inovando como sempre a Service fez. Então era algo que eu já na minha mente eu sabia que ia dar certo. Porque esse projeto ele tem 3 pilares, né? Que eu sempre falo isso para vocês. Primeiro, faturamento. Se você trabalhar bem, trabalhar com inteligência ou trabalhar muito, você tem um faturamento alto, não tem teto. Esse é o primeiro ponto. Isso. O segundo, qualidade de vida. Que a gente está falando aqui de CNPJ para CNPJ. Né? Não tem as obrigações de um CLT. E o terceiro é o crescimento. Por que o crescimento? Por ser um projeto novo. Então, aonde a gente pode chegar? Um projeto que vem dando certo, um projeto estruturado e que vem ajudando pessoas. E na minha cabeça, tudo que ajuda ao próximo, tudo que ajuda ao outro, tende a crescer. Claro que aqui é uma parceria ganha-ganha, os dois ganham, né? Senão não existia. Sim. A empresa ela aumenta a quantidade de clientes, aumenta a qualidade, e o franqueado ele tem o faturamento, tem crescimento pessoal e profissional, tem cursos, a gente trabalha muito com treinamento na empresa. Então é algo que vem crescendo, e na minha experiência dentro do projeto, dentro da Service, é algo que vai crescer muito mais. Muito mais. Né? Ô Camilo, falando ainda sobre essa questão do crescimento, que eu achei muito interessante, a política da empresa pelo que eu tenho observado, é que geralmente ela não contrata para determinada função. Ela pega aquele consultor que está ali desenvolvendo o trabalho e sobe, prepara ele, capacita. Então, isso acaba trazendo uma oportunidade, né? E acaba até valorizando aquela questão da meritocracia, né? Porque a maioria das empresas elas trabalham em que formato? Elas contratam um cara que já tem experiência de administrador para poder administrar alguma coisa. E aqui eu observei e achei isso muito bacana. Essa proposta que tem nesse novo projeto da Service é de que você entra como consultor, mas lá dentro você pode desenvolver um trabalho e ganhar um reconhecimento e crescer na empresa. Eu achei isso muito bacana também. Um exemplo do... Tá quanto tempo na empresa? Bom, eu estou desde abril, né? Além de ser um franqueado, hoje você treina novas pessoas que chegam nesse mercado, não é isso? Isso verdade. Já é um crescimento profissional, né? Com certeza. É porque eu percebi uma coisa aqui na Service que, tipo, um mês aqui parece que você passou um ano. São muitas... É muita novidade, é muita experiência. Muita informação, e você acaba desenvolvendo e crescendo, né? Um ponto aí também, Camilo, assim, pegando até o gancho dele, né? Que ele, eu vim do mercado de segurança. O Moura também. Mas assim, para a pessoa também que está pensando nessa ideia, né? Poxa, me interessei, cara, né? Não só pelos ganhos, como também pela questão do conhecimento, né? Desse crescimento profissional, né? De você fazer seu horário, de você estar ali com qualidade de vida melhor, né? Poxa, essa semana eu já vou poder viajar, então, porque eu bati uma meta, porque eu fechei um cliente legal. E aí tem muito disso, não é somente para aquelas pessoas que acham que tem o conhecimento de segurança eletrônica. O Moura está aí para dar um treinamento, a própria Service em si, né, já dá esse treinamento, então você consegue escalar, então independente se eu tenho conhecimento ou não. Né? O papo tá tão legal, cara, que a conversa ela tá se encaminhando para o que a gente já tem aqui, né? Diante disso que o Rodrigo falou, uma das minhas perguntas aqui é, antes de se tornar franqueado da Service, né? Qual tipo de experiência, se vocês já vieram do mercado, né? O Rodrigo disse que já veio da outra empresa, o que é que você fazia antes, né? E aí eu queria saber de vocês, né, no seu caso, que você já veio do mercado, como foi essa transição? Principalmente saindo de CLT para franqueado, né? Interessante.
E o teu caso que você já era empreendedor. É. Você já era empreendedor, então você só mudou o mercado, vamos dizer assim. O Rodrigo estava nos bastidores falando aqui, como é a frase que você usou, Rodrigo? Do empreender? É. O empreendedor é aquele cara que todo dia de manhã ele acorda desempregado, né? Então, assim, você tem que realmente fazer o seu. A possibilidade de ganho é muito maior, mas também você, assim, tem que ralar. Você tem que estar ali Ou você trabalha muito ou você trabalha de forma inteligente. Ou Sim. faz os dois, né? Quando eu falo trabalhar muito, às vezes é aquela ideia, trabalhar muito sendo inteligente, né? Não adianta também você... Eu fiz, inclusive, recentemente, assim, um treinamento e estudando alguns livros, que você tem que ter aquela coisa assim, eu vou trabalhar em cima de um cliente, de um nicho, de um mercado, você estuda antes. Né? Eu vou sair aqui feito doido numa rua e saindo batendo em cada porta e oferecendo. Não, você dá uma estudada, você tem que concentrar a tua energia para aquilo ali realmente fluir. Né? E como foi essa transição, Rodrigo? Assim, tu já teve essa transição antes, né? Quando eu tu sempre saiu fui para ir para o empreendedorismo, né? Exatamente, eu sempre fui muito resiliente, né? Eu sempre gostei de conhecimento, eu sempre gostei de desafios. Tanto que na empresa anterior, eu iniciei na gerência administrativa, depois eu fui para a gerência operacional, que eu sempre brinco assim, rapaz, eu perdi meus cabelos na operacional. Porque realmente é um desafio, né? Eu sei que é um desafio ele tratar técnico, OS, ordem de serviço, porque quando você trata de segurança, e um ponto que a Service se preocupa muito é nessa ideia, né? Poxa, quando tem um problema, o problema tem que ser resolvido. Ele tem que ser resolvido o mais rápido possível. Então, o operacional foi isso. Depois eu fui para a gerência comercial. Então, eu aprendi muito nessas áreas. E aí, no comercial, que é a venda ali, né? O motor da empresa, você consegue escalar mais. E aí, eu fui para empreender num restaurante e voltei agora. E quando eu voltei sempre com aquela visão ali. Pô, eu tenho que... O empreendedor é aquele cara que faz tudo, mas ao mesmo tempo acompanha, gerencia. Então você está no operacional, você está na gestão, você está ali de fora fazendo uma visão, né? Assim, a grosso modo. Então você tem tudo isso aí que agora a gente está usando no franqueado. E é né? importante falar que dentro desse projeto a gente não trata os consultores, os franqueados como consultores, né? Isso. Nós tratamos como empreendedores. Exatamente. Porque o trabalho ele começa lá na venda, tudo bem, mas tem um acompanhamento. A gente está startando um projeto novo também de instalação, né? Então, sempre eu falo das reuniões, né? Que a gente está falando de CNPJ para CNPJ. É um acordo mútuo, né? Exatamente. Então, você não é um consultor, você é um empresário. Você está num empreendedorismo, você está nos ajudando a crescer e a gente também está nessa parceria, né? E um detalhe, Camila, assim, que até no início existem muitas dúvidas, né? Total. Tanto que todo início existem também os ajustes, né? Você vai ajustando e vai dizendo, isso aqui não deu certo, isso aqui já ficou massa, isso aqui a gente vai criando. Então, assim, o que é legal dessa questão de você ter o PJ com o PJ, enfim, você ter a parceria e ser franqueado, é que você consegue ter o nome da empresa, você está ali fazendo o seu e também a empresa te dá todo o suporte por trás, né? Verdade. De você ter a questão de manutenção, de um acompanhamento com o cliente. Então, não é simplesmente, você é franqueado e se vira aí. Não, você tem que ter isso, você tem que ter o suporte, um back-office ali realmente que vai te acompanhar. E isso é o que está tendo sucesso hoje, hoje. Eu acho isso muito interessante, né? Justamente esse suporte. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, quando você vai começar um negócio, existe aquela complexidade de você montar toda uma operação, selecionar o seu público-alvo. E quando você vem para esse negócio aqui da Service, você já pega toda uma estrutura de apoio, né? Nós temos lá o escritório onde a gente pode estar fazendo as nossas reuniões, a gente pode ir lá fazer atendimento aos nossos clientes. Tem a relação também, né? Uma relação muito amigável com todo mundo, né? Exatamente, né? Tem as assistentes. Então, assim, é um projeto que ele te entrega, assim, meio que de bandeja, né? Eu até já falei isso para o Camilo. Eu disse, Camilo, agora que eu estou há um tempo na empresa e percebi como é que funciona o negócio, qualquer pessoa que ela chega aqui, ela tem que, por obrigação, voar. Porque você tem uma empresa por trás que tem um nome forte, né? Que é tradicional aqui, conhecida, que tem um portfólio muito grande e que tem uma estrutura excepcional. Então você já chega com toda essa estrutura de base e é quase que lhe pegar no colo e lhe levar para o sucesso. Então eu acho isso muito, muito massa, muito bacana. Fora que tudo isso, né?
existe todo um processo, né, para você se franquear. Existe aquela conversa inicial, o Rodrigo até entrou antes, né? Mas hoje a gente tem todo um processo para se franquear, inclusive você que está assistindo, no final a gente vai deixar o nosso número, caso você se interesse, que é aquela entrevista inicial, né? Que tentar entender o que é que você quer como consultor. Nas entrevistas eu pergunto muito, hoje em dia, né? O que é que você quer? Você quer estabilidade ou um crescimento profissional financeiro? Existem ainda pessoas que falam de estabilidade, né? Mas a estabilidade, mesmo você sendo um CLT, a estabilidade quem faz é você, com o nível de trabalho, com o que você executa, né? E o projeto da gente, além de ter essa estabilidade, tem o crescimento profissional financeiro, e a gente vem falando muito isso na empresa, cara. Não só, eu acho que nem só na Service, né? Eu acho que isso já está virando a nível mundial, que é ter uma leveza dentro do trabalho. Dentro das reuniões eu sempre falo que lá nós passamos mais tempo com vocês, né? Com os colaboradores, do que com a nossa família. Então, se a gente não tiver um relacionamento interpessoal muito bom, se a gente não tiver uma leveza no trabalho... Se não gostar, né, do que você está fazendo. Se você não gostar do que você está fazendo. E a gente também até estava falando aqui nos bastidores de fazer trabalhos fora do trabalho. Pegar coisas diferentes, né? Essa semana a gente teve uma reunião com o nosso presidente, com o Juliano, e ele bateu muito forte nessa tecla, né? De fazer situações fora trabalho, né? De deixar o clima mais agradável. E lá na Service a gente já tinha isso, mas a gente está executando, tentando trabalhar mais ainda essa formação, tá? Ainda sobre esse tema de empreendedorismo, né? É muito bacana, porque, como eu falei anteriormente, eu tinha meu empreendimento e eu acabei tomando algumas decisões erradas e fechei e precisei voltar para o mercado, né? Trabalhava com o que, Moura? Então, na verdade eu tinha salgateria, era uma lanchonete, salgateria, se chamava Coxinha do Moura, e aproveitando fazendo um pouquinho de merchandising, né? E, inclusive, eu me lembro que assim que eu cheguei lá com o Camilo, porque eu acho muito interessante na entrevista, né? Dentre tantas coisas, eles perguntam qual é a sua motivação. Isso é muito bacana, você entender, você tem um porquê, um motivo de estar ali, né? E eu falei para ele, cara, meu interesse é entrar num ambiente onde eu consiga ter o máximo de ganho financeiro possível, de maneira que eu venha me recapitalizar e voltar com meus empreendimentos. Mas eu me lembro que nesse primeiro contato, nessa minha primeira fala, eu falei que, bom, esse é o meu desejo, né? Esse é o meu projeto, esse é o meu plano. Mas eu não sei como é que vai estar a minha cabeça daqui para frente. Eu lembro disso. E assim, com o tempo, né, com as possibilidades que eu tenho observado aqui, né, nessa nova jogada, nesse novo negócio, é que aqui também é algo muito rentável. E o que eu acho muito bacana aqui é que você entra num negócio onde você consegue escalonar. Eu sempre gostei dessa visão de empreendedor, onde você começa com um porte, de um tamanho, e depois de um tempo você consegue evoluir. Eu nunca gostei de nada estagnado. E por isso eu sempre tive muito forte essa minha ideia de que eu vou voltar para o mercado tradicional, vou trabalhar e depois voltar a trabalhar para mim mesmo, né? E eu achei muito bacana, eu acho muito bacana, na verdade, porque que você consegue escalonar. Porque a gente já trabalha para ti, né? Exatamente. Aqui também tu trabalha para ti. Exatamente, eu trabalho para mim e ainda existe essa possibilidade, que acho que a gente vai tratar talvez um pouco disso mais a fundo, que é essa questão de você trazer gente para colocar na sua base, você desenvolver a sua equipe, depois, claro, depois que você já está pronto. E isso é muito bacana, porque, como o Camilo falou, afinal de contas nós somos empresas, né? E aí eu lembro, aí já aproveitando, eu lembro que o Moura falou assim, rapaz, assim... Qual a tua motivação? Como é que você se vê daqui a tanto tempo, né? E ele falou, a intenção é eu faturar, né? Me capitalizar e voltar para onde eu estava, né? Recomeçar, Coxinha do né? Moura. Coxinha do Moura. Achei interessante quando ele falou. E eu lembro que na conversa a gente falou o seguinte, que o projeto era tão bom que existia a possibilidade. E ele falou, se o negócio for bom mesmo, se eu faturar, não tem o porquê de eu sair. Porque na cabeça dele ele chegou dizendo, eu quero, mas eu me vejo que daqui a 5 anos eu vou estar voltando a empreender. Talvez a cabeça já tenha mudado um pouco, né, Moura? Assim, né? Ainda não tem uma decisão formada sobre isso, até mas muita coisa mudou. Né? Exatamente. Mas uma coisa bacana aqui desse negócio, apesar de exigir, né, uma certa dedicação, mas você
pode até conseguir conciliar, né, algo paralelo, né? Então ainda tem mais essa nesse projeto, nesse novo negócio, que é muito massa, é isso. E Moura, assim, quando você empreende, né, eu aprendi um pouco, e eu ainda estou aprendendo, né, sempre nós somos eternos aprendizes, né? Isso. Você pode ter a empresa, você aprende, você cria todo um know-how dentro do plano de negócio, da própria franquia, e você pode escalar, você pode criar, a gente vai falar mais na frente, e você pode ficar de fora administrando. Isso. E aí cria outras empresas, né? Porque aquele verdadeiro empreendedor, cara, ele nunca vai ficar somente com uma... eu só quero aqui ficar com essa empresa. Não, você tem essa empresa, você pegou o know-how de empreender e agora você vai para outra empresa, vai abrir outra empresa, outro segmento. Eu lembro muito de uma palestra que eu tive, que eu participei, né, do Ives Dias Branco, enfim, que hoje faleceu, enfim, mas ele ensinou muito isso de empreender. Por que você tem tantas empresas, né? Porque e de segmentos diferentes. Ele está Fábrica Fortaleza, Idibra, Construtora, Apodi. Por quê? Porque eles o empreendedor é aquele cara que tem uma visão ampla e que ele aprendeu o know-how de empreender e vai mudando os segmentos. O Silvio Santos também falava muito disso, né? Que o empreendedor, ele não tem simplesmente aquele negócio. Mas sabe o que é bacana nesse projeto? E a gente está começando a verificar isso, são as mudanças dentro do projeto. Quando a gente iniciou o projeto, a gente estava falando de venda, consultor franqueado. Por quê? Porque ele vai trazer o cliente para a empresa. Hoje a gente já está num novo cenário, que é o quê? Que a franquia, que a empresa, ela pode chegar a ser efetivada em outros setores, como o setor técnico, né? Que a gente está entrando agora, né, nessa parte. E o bacana da Service também é isso, que ela deixa a gente se inspirar e faz com que a gente trabalhe e inove dentro da própria empresa, né? Eu acho que isso é bacana. E falando nisso, né, uma pergunta que eu queria fazer para vocês aqui o que motivou a escolher a Service? Quais são os diferenciais, né, que a gente teve? Eu sempre falei sobre o Hub, né, que a Service é, e você também falou sobre isso, né? Então, a gente sabe que tem outras empresas que tem franquias, inclusive, né, nesse ramo. Não é só uma empresa, não é duas. Acho que as empresas estão indo... E eu estou falando isso há muito tempo. Que eu acho que é um caminho sem volta, né? O crescimento da empresa, o crescimento da Service, baseado no projeto, ela já diz tudo. Então, dentre outras empresas, o que motivou ser a Service? Bom, no meu caso, volto a falar, né, aquele detalhe de que quando eu estava no mercado fazendo essa pesquisa de campo sobre as principais empresas desse segmento aqui em Fortaleza, havia meio que um consenso na boca do cliente desse serviço, né, do consumidor desse tipo de serviço, em relação à Service, no que diz respeito ao tempo de existência, à estrutura que a empresa tem. É uma empresa que já é tradicional, que já é conhecida. Hoje você chega na porta de um comércio, de uma residência, você fala, eu sou um representante da Service. As pessoas elas não perguntam o que é a Service. Elas procuram, elas talvez até tenham um pouco de dúvida no que diz respeito àquilo tudo que a gente trabalha, né? Mas você não precisa hoje apresentar a empresa. Então eu percebi isso de imediato. E olha que eu não estou há muito tempo aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, né? E, então, esse know-how que a empresa tem, esse porte que ela tem... Foi portfólio, eu acho que é exatamente, que me chamou a atenção. E é muito bacana. Eu estava, inclusive, ainda ontem, lendo uma matéria sobre essa questão de segurança, né? Segurança e tecnologia. Hoje a gente trabalha com um tipo de serviço e produto que, cara, para sempre. A segurança é uma coisa que sempre vai existir, sempre haverá uma necessidade. E principalmente falando em tecnologia, né? A tecnologia ela varia muito com o tempo. E a nossa segurança, ela é segurança com tecnologia. Então é algo que sempre vai existir, né? Exatamente. E você, Camilo, fala muito essa questão que a gente tem um hub, né? Porque a gente observa que as demais empresas nesse mesmo segmento, elas têm muitas vezes um portfólio muito menor, né? Muito enxuto, muito resumido. Uma forma de trabalhar, algumas delas até de forma engessada. E a Service não, ela está sempre investindo. A cada reunião que a gente faz, a cada treinamento, é um produto novo, é algo novo, uma solução nova. Na área de veículos, de residências, comércios,
realmente a coisa é muito grande. O que eu sempre falava, né, em treinamento, na época que eu, inclusive, era gerente na Service, eu dizia assim, em alguns segmentos, em alguns serviços, você tem aquele público-alvo, né? Você tem que ter qual é o seu público-alvo? Mas para a segurança, o público-alvo ele é muito mais abrangente. E aí quando você fala em hub, as pessoas, mas o que é hub, né? Para entender melhor, né? Hoje o hub da Service é porque ela atende um público bem abrangente, desde um rastreamento, para pessoa física que tem o seu veículo, sua moto, enfim. Aí ele vai para a residência, ou seja, eu quero ter a minha casa protegida, vai para um comércio, vai para uma indústria, vai para grandes projetos. E a gente não está falando só de proteção, né? Está falando também de controle de acesso. Certo. Que também na verdade é proteção. Né? Mas quando eu digo, né, e que o Moro, só complementando o que você falou da segurança, hoje, na verdade, e nós, é um ponto importante isso da segurança, que você não vende a segurança. A Service não vende, ela vai trazer o quê? O bem-estar, a tranquilidade. Sensação de segurança. Que isso realmente não tem validade, né? Poxa, independente de onde esteja, tanto que muitas vezes, assim, às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas o ideal seria um vigilante aqui. Não, a Service ela não trabalha com um vigilante, por quê? Porque hoje a tecnologia, ela superou isso, né? Porque ao invés de você ter ali um cara que está ali na frente de um comércio, que se ele for rendido, se ele for abordado, não, você vai ter um sistema de alarme com uma central 24 horas, com um acompanhamento. Isso é só um dos serviços que ela tem. Então, quando você me perguntou ali, mas quais são os benefícios, né? Quais são os diferenciais? É tudo isso que a gente falou aqui, né? Essa ideia de realmente trazer algo que funcione, né? E que mesmo que se porventura não funcionar naquele momento, você tem toda uma estrutura para dar o suporte e corrigir, né? Isso é importante. Uma coisa bacana também é a evolução, né, nos processos, porque antes se trabalhava com o sensor com fio. Hoje a gente já tem todo um investimento nessa parte do equipamento mais inteligente, onde utiliza sem fio. E agora já está sendo utilizado a inteligência artificial, que é o grande boom do momento, né? Então, uma coisa que eu até, num dos últimos treinamentos, né, que a gente teve, eu disse, nossa, a Service já está implementando nesse tipo de nova tecnologia aí, quando muitas empresas ainda vão começar a trabalhar com isso, hoje a gente já oferece. Então, eu acho muito bacana porque a gente tem o que há de mais atualizado nesse sentido. E um ponto, assim, só complementando antes da próxima, né, pergunta, é assim... aquela pessoa que está pensando em, eu quero mudar de vida, quero escalar, quero ter mais conhecimento, né, aprender mais, e muitas vezes, mas eu não sei nada de segurança. Primeiro tem essa questão do treinamento do suporte da Service. Segundo, tem essa questão do mercado, que é tão amplo que você consegue vender ou para um telemarketing, ou até fazendo visita externa, ou até mesmo interna, né? E aí você consegue escalar, aprendendo, e aí criando esse crescimento, que acho que é um diferencial que não é complicado, né? Muitas vezes você fala, mas é tão fácil assim, né? Pode até duvidar. Não é fácil. Você tem que realmente se dedicar, você tem que buscar, né? Ter aquela vontade de mudar, mas que você tenha um retorno. O bacana da Service, cara, é que a gente está falando de coragem. Eu considero uma empresa super corajosa e trabalha muito forte a inovação, né? Desde quando eu entrei, né, há 14 anos atrás, a gente sempre falava, os concorrentes seguem a Service, porque a gente sempre está na frente. E a gente vem inovando. Quando fala de coragem, é que a gente não tem medo de lançar um produto. Sim. E a empresa também dá essa disponibilidade, essa autonomia de a gente lançar um produto. E tanto que a gente que está na Service, a gente estuda muito o mercado, né, Rodrigo? Exatamente. A gente estuda muito bem o mercado. E a gente pega aquilo ali e leva para a empresa. Empresa, a gente está trabalhando aqui. De 2023, o crescimento da segurança eletrônica foi cerca de 19%, se eu não me engano. E a projeção para 2024 já estava 24%. Tudo isso por conta de inteligência artificial que nós já utilizamos dentro do nosso portfólio. Vários projetos, né? Vários projetos, desde a parte de portaria, monitoramento, CFTV. A gente trabalha com inteligência artificial que nem todas as empresas de segurança trabalham. Eu acho que, na verdade, pouquíssimas, né? Exatamente. Então, a gente lança muitos produtos e serviços ao longo dos anos. E outra também, quando a gente fala de inovação e coragem, a gente está falando de um projeto audacioso. Que o projeto franqueado, ele quebra alguns paradigmas do tradicional, né? Que as empresas do Nordeste, na sua grande maioria, há anos trabalhavam da forma tradicional.
E a Service não, a Service colocou, vamos inovar, né? Vamos trabalhar e vamos entender o que é que acontece com esse projeto. E olha, em um ano, olha o sucesso que isso está. E quando a gente fala de sucesso, a gente não está falando da boca para fora, a gente está falando em números, né? A gente simplesmente triplicou o resultado na parte de alarme do ano passado, graças a um trabalho, a um projeto, a uma coragem de inovar, né? A gente não faz mais do mesmo, né? Você faz as mesmas coisas, você tem sempre os mesmos resultados. A gente foi à frente, teve coragem e os resultados triplicaram como a gente tem em número. Tá? Verdade. Eu queria ainda falar sobre uma coisa importante aqui no meio da fala do Rodrigo, que ele falou sobre essa questão de que, exemplo, eu fui para Teresina, Piauí, e eu fui dar um treinamento à equipe, e lá eu estava com uma pessoa que ela era farmacêutica, quer dizer, não tem nada a ver. Eu digo isso porque você que está ouvindo, que está assistindo algum vídeo, você pode dizer, nossa, mas eu estou num segmento que não tem muito a ver. O Salar, corretor de imóveis... O Salar, deixa eu contar um pouquinho da história do Salar, que é interessante, cara. O Salar, que é o nosso consultor franqueado, um dos pioneiros, né? É um consultor que trabalha bem hoje, tem um faturamento alto. Ele era corretor de imóveis, ele viu a dificuldade do cenário, né? Que é que ele disse, Camila, a gente vende um apartamento, mas aí a gente passa 3, 4 meses sem vender e tem que segurar aquele valor. E o empreendedorismo é isso, né? Você tem que ter uma educação financeira, que senão você não sobrevive. E ele foi na empresa, eu estava saindo no meu carro, estava do lado de fora. Nunca eu coloco o carro do lado de fora, mas nesse dia eu coloquei. E ele de capacete chegou no meu vidro, bateu, eu falei, pronto, vou ser assaltado. E aí ele deixou uma apresentação muito bacana, o currículo, né? Até elogiei ele depois, que é uma apresentação junto com o currículo. E as coincidências, né? Antes de sair, eu estava conversando com o nosso diretor Gilberto sobre o projeto e tinha acabado de ficar decidido que eu ia ficar à frente desse projeto. E aí ele bateu, eu falei, opa, esse aqui pode ser o primeiro franqueado. Tem tudo a ver, corretor de imóveis, já é empreendedor. E aí eu vou chamar ele em janeiro, já era finalzinho de dezembro. Atitude dele também. Atitude, cara, muito bacana. Só que eu não chamei ele em dezembro, exatamente. E aí ele foi nas redes sociais, né, e procurou o nosso diretor. Aí o nosso diretor falou, Camilo, aquele rapaz me procurou. Aí eu falei, não, eu vou chamar ele em janeiro. E quando foi no dia 10 de janeiro, eu chamei ele para conversar. Apresentei o projeto e com muita força de vontade ele falou, quando é que eu começo? Começo hoje? Eu falei, não, calma, vamos assinar o contrato, que quando a gente fala de franquia, eu acho que é importante falar isso, realmente é uma franquia, tem documentos como a COF, tem royalties, né, que é cobrado, que é um percentual baixíssimo, mas a gente cobra porque é uma franquia e a gente tinha que assinar o contrato. Após assinar o contrato, né, a gente disponibilizou algumas estruturas como treinamento, como tablet, etc., que a gente faz, e ele foi para a rua. No primeiro mês dele, ele teve um faturamento muito mais do que ele tinha como corretor. E daí não parou. Né? Hoje a gente sabe que o faturamento da empresa do Salar, né, da franquia do Salar, é muito bom, mas graças a um trabalho efetivo que ele faz. E desde o começo ele falou, cara, eu queria service. Eu podia bater em outra empresa, né? Recebi convite de outra empresa, mas naquele momento eu estava focado na service. Por isso que ele foi lá, falou comigo, falou com o diretor. Inclusive disse que se não tivesse retorno, ele ia bater no presidente da empresa, né? Mas ele teve esse retorno e hoje está todo mundo muito bem, graças a Deus, né? Pois é, isso é muito bacana, né? Como eu estava falando, a farmacêutica, quer dizer, não tem nada a ver com o segmento de tecnologia. E apesar dela, como ela estava num período de transição entre deixar a antiga função dela para a nova, essa mulher me acompanhou por uma semana e a gente conseguiu fazer um salário para ela quase R$3.000. Né? 2 semanas, né, cara? Não, na verdade, uma semana. Uma semana, é verdade. Contabilizando os dias que ela ficou disponível. Deu uma semana, acho que 5, 6 dias aí. Temos também a história também de um outro rapaz lá que ele trabalhava na barraquinha de caldo de cana. Então, assim, pessoas de segmentos totalmente... E é importante a gente falar isso porque a pessoa, de repente, pode achar que isso é uma oportunidade para quem já vem desse setor de tecnologia. Mercado, né? E não é. Na verdade, existe uma preparação. Bem amplo, né? E tem uma coisa interessante, Moura, de falar, que você me disse o quê? Que passou uma semana com ela, uma pessoa que não vinha do mercado, conseguiu fazer ali 2 vendas, se eu não me engano, e conseguiu, nessa semana, um faturamento de R$3.000. E quando a gente fala muito do projeto, e tudo que é bom a gente fala muito,
né, de maneira real, tendem algumas pessoas a desacreditar. Não, mas isso é verdade? Dá para eu faturar tanto assim? Dá para eu fazer um trabalho? Dá para eu dividir com o que eu tenho hoje? Né? E realmente dá. Vocês dois são prova disso, né? São provas sociais de consultores franqueados que fazem um bom trabalho, que se dedicam, e o faturamento excelente com a qualidade de vida. Por que qualidade de vida? O Moura teve uma situação que o Moura falou: Camilo, cara, eu vou fazer aniversário e vou para Recife. E tá tudo bem. O cara tá entregando o resultado. O cara tá faturando legal, né? Porque também se ele não tivesse faturando, ele não ia. Como é que ele ia sem dinheiro? Exatamente. E a gente sabe que consultor franqueado, a gente precisa de dinheiro para trabalhar. Né? Você vende e você recebe. O faturamento é bom, mas você tem que vender. Então, é aquela premissa que eu falei da liberdade, né? De você também se desligar um pouco. Às vezes a gente está tão no automático, trabalhando, que a gente precisa se desligar um pouco. Você foi para sua família em Recife e voltou ainda melhor. Se eu pegar os números que você tinha antes e o número que você tem depois, e também eu acredito que se deve ao trabalho de ensinamento, que a gente aprende muito mais ensinando. Quando você ensina, aprende duas vezes. Fez com que você evoluísse mais, né? Pessoal, e falando aqui também, a gente falou de muita coisa boa, né? Mas eu queria também entender de vocês quais foram as principais dificuldades dentro do projeto, dentro de Iniciou, né? A gente sabe que não são só benefícios. No começo, principalmente, quando não se vem desse mercado de segurança eletrônica, e a gente está falando de venda de impacto, mas a gente está falando de venda técnica também. Sim. A gente está falando da segurança da família do cliente ou do estabelecimento do cliente. Então você precisa ser treinado, você precisa ser acompanhado, né? Então eu queria saber quais foram as dificuldades que vocês encontraram e como vocês conseguiram superar essas dificuldades dentro do projeto. Na verdade são desafios, né? Não são dificuldades, são desafios que vocês encontraram não só no começo, mas no meio também, e até hoje a gente tem muitos desafios, né? Um dos principais desafios que eu encontrei no início, né? Porque a gente imagina o seguinte, como a gente vinha falando aqui, a Service é bem conhecida, massa, então você chega com um produto, massa também, só que um desafio é o seguinte, você tem que realmente, em alguns casos, ir porta a porta, você tem que criar o que a gente chama de plantação, né? Você tem que criar um know-how de clientes, uma faixa de clientes ali que começa a plantar para depois iniciar a colheita. Eu acho que no teu caso tu teve que se reinventar, né, Rodrigo? Exatamente. Que você vinha de gestão, de um trabalho de gestão, muitas das vezes ali internamente, né? E aí o fato de você ir pra rua, de bater, de conhecer, eu acho que foi muito bacana essa história, viu? E agora também assim, eu vim de uma pegada antes da Service e antes da própria outra empresa lá, eu trabalhei como representante comercial, então eu também já tinha essa base, já tinha esse conhecimento de visitar porta a porta. Eu retornei, né, com isso, e você vai criando, né, uma rede de clientes que trazem indicações. Então hoje um dos maiores desafios, além de, claro, você buscar sempre inovação e se adaptar muito às tecnologias que a Service traz. E aí você vai aprendendo, como você falou, na questão da inteligência artificial, hoje você tem rede colaborativa, sempre a Service parte na frente, e é como você falou, vai sendo copiado, e isso é natural do mercado. Né? Mas assim, um dos desafios que realmente pega é isso, é você entender que você é a empresa, que você faz o seu salário e não tem limite. Se você quiser, eu vou trabalhar todo dia aqui na correria, e vou trazer mais clientes, e pode ter certeza que o trabalho devolve, né? A gente sempre diz isso, né? Você planta e colhe, né? Você planta e vai colher realmente. Muitas vezes no início ali você não tem aquela plantação rápida, mas depois começa a ter. E também um segundo desafio é a questão de você gerir os teus clientes, né? Porque também, você fechou vários clientes, mas você vai ter que ter uma cadeia, você vai ter uma continuidade. Então não adianta, porque naquela época de segurança, né, você vendia para 10 clientes, começava a fazer o projeto e tal, terminava aquilo ali, agora vai ter que começar de novo a fazer novos clientes. Então tinha um time que você ficava ali sem venda. Então se você aprende a gerir bem aquela tua carteira de clientes ou de prospect, enfim, leads, você consegue ter sempre essa colheita, né? E as coisas mudaram, né, Rodrigo? Antigamente, eu até acredito que ainda usem algumas empresas tradicionais, a gente tinha que gerir muito bem o nosso tempo.
Porque a gente dizia como consultor, falava o seguinte, ó, se eu fechar 10 clientes esse mês, no outro eu não trabalho, porque eu vou ter que administrar esses clientes, né? Então, o que é que a gente fez dentro desse projeto para que isso não acontecesse? Além da venda de impacto, a estrutura, plataforma, instalação rápida. Então, quando você vende, a gente já instala, já começa a faturar e você já vai para o próximo. Que antigamente era o seguinte, né? Nós tínhamos 7 dias úteis para instalar, o começo já era demorado, porque você tinha que voltar para a empresa, fazer proposta, fazer croquis, levar para o cliente, assinatura. Hoje o contrato é digital, né? Então você não tem essa necessidade de muitas vezes estar frente a frente. O cara faz a assinatura digital mesmo. Você faz a proposta com tablet lá na frente do cliente, então você vai tirando o item, vai botando o item, vai se adaptando mais ou menos ao que o cliente quer. Você faz o fechamento na hora, você tem uma plataforma de relatório, né? Você pode fazer o croquis, mas pode fazer o relatório. Resumindo, tudo você já faz na hora. Então você fecha o contrato. Se otimizou muito. Otimizou demais, cara. A gente que é mais. Tá mais tempo nesse serviço. Eu já cheguei nessa fase boa. Então bem que você não usou mais velho, né? Cara. Mais velho? Você chegou no céu. Né? Hoje eu digo que a gente tá no céu. Mas antigamente não, cara. A gente ia no cliente, voltava. Ia no cliente, voltava. Depois o cliente fechado, demorava um pouco mais. E hoje a gente fecha com o cliente, no outro dia já está sendo feita a instalação. Até porque, assim, uma frase que a gente usa muito é segurança não pode esperar, né? Não, segurança tem que ser rápido. Então, uma coisa que a Service entendeu foi isso. Poxa, imagina se você tiver eu tô abrindo um negócio e aí eu preciso de segurança, chega uma empresa que vai dizer, olha, em 2 dias, no máximo 24 horas, dependendo também do local, enfim, eu já faço a tua instalação. Isso aí, assim, para segurança, eu já quero resguardar aqui todo esse meu investimento. Isso aí não tem preço. E você faz quando você faz um projeto, né, você pensa no projeto, o projeto ele precisa de investimento. E isso a Service faz, né? A Service investiu muito forte nesse projeto. Aonde a gente está hoje, está pelo investimento também. Quando eu falo de investimento, não é só de plataforma, né? A gente está falando de curso, de treinamento, de parceria, né? Fornecedores, né? Então, houve um investimento muito alto em cima disso, que otimizou o nosso tempo e isso fez com que a gente consiga vender mais, mas também ajudar o cliente na ponta, na hora da instalação. Então, a gente vem executando esse trabalho, né? E qual foram os principais desafios, né, Moura? Na verdade, assim, eu não vejo, não que eu seja perfeito, mas assim, o que a gente observa, eu até passo isso em treinamento em campo com o pessoal, é que para mim o maior desafio é você ter o autogerenciamento. Uma vez que a gente tem essa relação com a empresa, de empresa para empresa, e não há essa cobrança como um funcionário CLT, você tem a sua autonomia, como disse bem o Camilo, né? Ali no final de julho eu aniversariei e aí eu disse para ele, cara, vou me ausentar, vou passar 3 dias lá. Inclusive, quando cheguei lá, eu decidi passar mais dias, passei uma semana, né? Foi uma mini férias, voltei revigorado e aí consegui até trazer mais vendas. Gastou também, teve que correr para vender? Verdade, tive uns negócios lá que aconteceu, foi bem complicado. Mas assim, é você ter esse autogerenciamento, porque a empresa te dá essa liberdade, ela te dá todo o recurso, ela espera que você venha trazer o retorno disso, mas ela não fica naquela cobrança. Tem que ter essa disciplina, né, cara? Tem que ter essa disciplina, né? E assim, é o que eu digo lá para a equipe, eu disse, olha, o dinheiro está na rua, né? Então, a pessoa que quer entrar nesse projeto, ela tem que ter essa eficiência do seu autogerenciamento, de entender que não vai ter ninguém te cobrando que de manhã você esteja logo cedo na rua, ou que você tem que estar até tal horário. Até as reuniões que são lançadas lá para a gente são reuniões sugestivas, não existe nada obrigatório, mas que vale muito a pena participar, porque a cada reunião a gente cresce muito. A gente até mudou o cenário de reuniões, né? Antigamente, hoje tem uma reunião. Não, cara, a gente tem um café da manhã. É um encontro, né? É um encontro para que a gente possa bater um papo, trocar uma ideia, né? Premiações. Apresentar os resultados. Importante o que o Moura tá falando, né? Que quando a gente fala de faturamento, a gente está falando de faturamento, mas além do faturamento, nós temos premiações com que te impulsione a você estar na rua, a trabalhar, né, que é a parte do combustível, dentro de uma quantidade de contratos, e também premiações mensais e semanais, né? Então, na verdade, é um convite que a gente faz para que você participe das reuniões.
Porque, de novo, a gente tá trabalhando aqui de CNPJ para CNPJ. Então não tem tantas obrigações, vamos dizer assim. Mas o fato de você estar mais próximo faz com que você conheça a cultura da empresa, faz com que você conheça os companheiros, né? Eu não sei se foi o Moura que falou, mas aquela mesa ali de franqueados é uma escola, cara. Isso, eu sempre digo isso. Quando eu sento ali, eu aprendo demais, né? É muito importante. Aquela interação, aquela interatividade. E agora, ainda mais, com aquele, né? Você está querendo otimizar essa questão de trazer esse social para a equipe, né? Isso. Vamos ter agora, já está sendo marcado aí um encontro no beach tennis, né? É o primeiro torneio de beach tennis dos franqueados Service, hein? Isso traz um clima um clima bacana, descontração. É muito... o que eu tenho observado é que o clima lá da nossa empresa, desse projeto, não é aquele clima fadonho daquele mercado, daquela empresa tradicional, onde que saco, vou para ali novamente. Apesar de sermos uma empresa tradicional, né? Exatamente. Então, porque quando traz essa inovação, né? Traz essa ideia de, poxa, estou sempre... É uma empresa tradicional, mas que está sempre buscando o algo novo, né? Assim, exatamente. Não está na zona de conforto. Isso aqui está legal. Não está na zona de conforto. E o legal é que o projeto, né, pessoal, ele é muito inclusivo, muito participativo, né? Por várias situações, o Rodrigo já me ajudou em treinamentos, acompanhamentos, resposta com novos franqueados, né? Você também é um cara que vem me ajudando nas filiais, né, com esse trabalho. Então, a gente vem incluindo muito e vem dando abertura para que também os consultores franqueados trabalhem em cima disso, não é isso? Exatamente. Deixa eu fazer outra pergunta aqui, né? Dentro do projeto dos franqueados, o que é que vocês acham que foram as maiores conquistas de vocês, né? O que é que vocês conquistaram dentro desse projeto? Eu não estou falando somente material, tá? Estou falando também profissional, né? Se vocês tiverem uma case também, é um exemplo para passar aqui para as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. Acho que isso é bacana. São os principais crescimentos, né, que vocês tiveram dentro do projeto. Essa parte do crescimento, assim, vem muito do empreendedor, né? Quando eu abri o restaurante, e aí foi uma coisa que eu senti, foi muito isso, de você crescer, ter a sua liberdade, mas ter disciplina, ter realmente aquela... Que é difícil, né? Quando você fala de liberdade e ter disciplina... Conciliar e saber que difícil, como a gente falou dessa questão daquela frase, né? O empreendedor, ele acorda sempre como desempregado. Ou seja, você tem que estar ali gerando negócio, buscando e realmente ter aquela força de vontade. E aí, assim, hoje o meu maior realmente conquista é esse bem-estar, assim, que isso para mim não tem preço, cara, assim, de você ter, claro, salários não, essas rentabilidades, o faturamento da empresa, show, vai crescendo cada vez mais, mas essa ideia de você realmente ter essa flexibilidade, essa ideia de você, poxa, eu mesmo já viajei também, eu já tive, Camilo, hoje eu vou estar ali, e aí de boa, então eu já bati minha meta, vou para cima ali de um descanso. Então você ter isso é muito legal e para mim é a maior conquista, independente de bem material, porque quando você está com a família, quando você está com as pessoas que você realmente faz com que você trabalhe e cresça, isso aí isso é muito interessante, né? Aí eu vou pegando algumas histórias aqui. A do Rodrigo foi... O Rodrigo no final de mês já tinha batido a meta e eu perguntando algumas coisas a ele e ele pegou assim, Camilo, onde é que eu tô aqui, frente ao mar, cara. Uma sexta-feira à tarde, né? Olha aí. Na sexta-feira à tarde o cara já foi muito bem no mês. Meu escritório na praia, né? E aí o cara fala, pô, como é que eu vou... O que é que eu vou falar? O cara tá indo bem, tá trabalhando. E eu tenho certeza, eu sempre falei isso, né? Que quando você desopila, quando você tira um tempo pra si, cara, você vem renovado. Na segunda-feira você vem igual um leão. Não tem como. Então, é o benefício do projeto. Uma das coisas que eu sempre vou falar no projeto é essa flexibilidade. E é uma conquista boa, né, Rodrigo? Sim, assim, você ter essa flexibilidade de poder viajar com a família, né? De poder tirar um tempo para si mesmo, até às vezes também para estudar. Sim. Então, acho que é um dos maiores ganhos e conquistas desse projeto também a flexibilidade. Exatamente. E eu vou bater em cima dessa mesma observação, né? Essa grande conquista foi justamente, eu nunca consegui ter um faturamento tão alto numa dinâmica tão confortável. Tu tinha me falado isso aí. Pois quando eu fui recentemente agora para Recife... E detalhe gerando resultado, né? Exatamente. Quando eu fui agora recentemente para Recife, eu passei um pouco mais de tempo porque eu decidi visitar aquelas amizades antigas, né? Que faz tempo que a gente não vê. E aí a gente começa a entrar naquele papo. E aí, o que você está fazendo? Onde é que tu está? Trabalhando em quê? E aí quando eu começo a ver o testemunho da galera, né?
E aí você começa a perceber que a galera que tá ganhando acima de 4, 5K, os caras, eles trabalham na empresa de manhã logo cedo, levam o trabalho para casa, cheio de responsabilidade, o cara tira muito mal um domingo para folgar, e aquela dificuldade toda. E hoje, falando por experiência própria, até mesmo do Rodrigo aqui também, né, que a gente sabe que consegue ter sucesso, a gente consegue tirar aqui algo acima dos 10K e muitas vezes trabalhando numa semana de segunda a sexta, sem ter que estar estendendo o trabalho até a noite, podendo chegar em casa e descansar, curtindo o final de semana. E tem pessoas que não acreditam, né? Eu lembro que tu falou dentro, quando foi para Recife, que tu fala, tô trabalhando numa empresa, num projeto, né? E não é a possibilidade de ganhar só 10, né? A gente tem consultores que ganham 20 mil, já teve situações de consultor ganhando 25 mil, né? E aí a gente estava conversando aqui nos bastidores que as pessoas às vezes nem acreditam quando a gente fala isso. E com essa leveza, com esse bem-estar, com essa liberdade, né? Eu lembro que você falou dessa viagem que você foi lá e você falou para um amigo seu e ele não... Mas você tá fazendo o quê? Como é que funciona, né? Rapaz, isso é lícito mesmo. Eu cheguei a escutar isso, porque tá ganhando dinheiro fácil. Eu disse, rapaz, não é fácil, é porque o projeto tá muito bem alinhado e o potencial é muito forte. Então, o potencial é forte. Isso é extraordinário. A gente sabe que hoje a gente vive num meio onde você vai consultar os profissionais e, tipo, 80% está adoecido, né? Sim. Por causa Legal, até abordar esse assunto, né, cara? Do super trabalho, muita pressão, você produz muito e tem pouco recurso. E, cara, que é incrível, você consegue, com não tanto esforço, aquele exorbitante, né, dentro daquilo do natural, você consegue trazer um bom resultado. Isso é melhor. Isso, para mim, é salário. Eu sempre digo. Inclusive, mais uma coisa que eu falo na equipe, né, quando eu estou falando com eles. Eu disse, cara, essa questão assim, da qualidade de vida. Então, isso faz parte do salário também. Tem gente que até tem um bom ganho, mas eu tenho amigos que os caras têm bons salários, mas você chama ele para comer uma pizza, o cara não tem tempo, você tem que agendar com ele. Ele não vai curtir, né? Não tem, pois é. E outra, quando o cara tá lá contigo, Não ele é tá difícil, lá, né? não tá lá, ele tem alguma coisa para fazer, um relatório para enviar, um e-mail para responder, e aqui a gente consegue conciliar isso, é incrível. Eu sei que para quem ouve assim, parece ser o céu, né? É difícil de acreditar, mas quando você vem, você conhece o projeto, e foi uma coisa que me chamou muita atenção. Essa questão aí, essa questão. Era isso que eu ia falar, né? Assim, é importante a pessoa, de tudo que a gente já falou aqui, vou entender isso aí? Vem aqui para entender, né? Eu acho que é mais do que nunca, e uma coisa que quando me falaram pela primeira vez lá, que disse, poxa, mas cara, tu trabalhou na gerência, tu já foi gestão, e agora tu vai para esse projeto, eu disse, não tem diferença. Porque, na verdade, assim, é gestão, da mesma forma, ou de tempo, ou de clientes, enfim. E existe o crescimento para gerar a equipe também. Exatamente. E aí a ideia também, como a gente bate muito, né? Não é qualquer um que também vai empreender. Não é isso. É para qualquer pessoa? Não é para qualquer pessoa. Primeiro, o cara tem que ter vontade, realmente, saber que, como eu falei, né? Você acorda todo dia de manhã desempregado. Então, você vai para a rua, você vai batalhar para realmente ter esses ganhos. E aí sim, o trabalho vai devolver, o trabalho vai entregar e ter esse cuidado de, primeiro, saber que primeiro vem o seu bem-estar, mas não quer dizer que você não tenha como você realmente ter uma rentabilidade, um faturamento interessante. Tem, você faz o seu tempo, administra bem o seu tempo, o seu cliente, e o que é legal, pessoal, assim, é o suporte que a empresa dá. Né? Porque não é só simplesmente tá aqui o teu contrato e agora vai para a rua. Não, peraí. A gente vai ter um acompanhamento, inclusive da equipe em si, porque eu acho que isso é o clima interessante. Eu acho isso de você um ajudar o outro. Isso não é um grande diferencial lá mesmo. Pois é, você querer simplesmente, não, peraí, se vira, tu é um concorrente meu. Não, dentro da empresa, às vezes eu já vi isso. Dentro de uma empresa ter concorrente, né? O cara, esse cliente é meu, não vai não. Então, peraí, não é assim, você tem que ter um acompanhamento. Claro que existem os processos, né, Rodrigo? O Moura me falou uma vez... Falou assim, todo jogo tem suas regras, né? Sim, a regra tem. E o nosso tem. Mas o que é bacana hoje da equipe, e eu sou muito feliz por gerir isso, é que é uma equipe que se ajuda, cara. A gente estava falando há pouco tempo aqui do Daniel, que é o consultor franqueado, que pela primeira vez esse mês chegou a um patamar de meta de premiação, né? Que não tem uma meta específica, existem metas de premiações, e o cara tá super feliz. Mas isso tudo se deve ao trabalho que ele fez, mais a ajuda da equipe.
Sim. A equipe ajudou ele a chegar onde ele está, né? Desde estar numa mesa, estar aprendendo, de ter um companheiro que trabalha com ele, que é o Jonathan, de ter o Moura que levou para a rua e disse, assim não tá legal, assim tá legal, entendeu? Então, E ele saiu da empresa, né? Ele pediu demissão, né? História interessante, né? O Daniel ele trabalhava, né? Tinha um salário numa média aí de R$ 1.800 e eu lembro que eu falei para ele, cara, talvez aqui no teu segundo, terceiro mês tu dobre o que tu ganha. E trabalhando bem menos, né? Que ele trabalhava 8 horas por dia dentro de um local, enfim. E realmente hoje o cara ganha 3, 4 vezes mais, tem uma flexibilidade, tem qualidade de vida, é um cara da igreja, então ele serve a igreja também lá. E é os benefícios do projeto. É uma estrutura que a empresa dá, né? De novo, é um projeto novo de uma empresa consolidada. E é algo que a gente pretende estar rodando no Brasil, né? E aí eu até falo da parte de crescimento, né? Você que está nos assistindo, você que está vendo essa experiência, né? Essa prova social que a gente está emitindo agora, é o começo. Pode ter certeza disso. Os profissionais que estão com a gente, que são esses aqui, são profissionais muito bons, né? São profissionais consolidados na área e que nos ajudam a crescer a cada dia. Então é um projeto que está apenas começando. E a gente vai ampliando o que tem para que possa melhorar, que é o caso do teste que o Rodrigo vem fazendo. O Rodrigo, ele tem uma região específica, né, Rodrigo? Trabalho, eu acho que pode até fazer o merchan aí da tua região, né? Exatamente. Eu ia até falar sobre isso. Você falou que vai... Onde que eu vou lá? A ideia é justamente ter essa escala, né, de regiões. Inclusive, eu estou hoje situado no Eusébio, né? E eu tive, inclusive, com um cliente hoje pela manhã. E eu disse, olha, eu estou exclusivo no Eusébio. E Aquiraz, né? Quando eu falo Eusébio, aí pega aquela região, né? Aquiraz, Pindoretama, inclusive eu tive em Cascavel. Então, assim, e é uma região que vem crescendo bastante, né? Você percebe a amplitude, né? Você percebe como é carente são essas áreas assim que precisam realmente e tá mais próximo. Então sempre a gente usa muito isso, né, da service mais próximo, ali tá mais próximo de você. Mais próximo de você, é justamente para quê? Para que a gente possa ter esse atendimento mais rápido, esse entendimento do que realmente o cliente precisa, né? Então estar lá hoje no Eusébio faz com que a gente consiga escalar mais um atendimento mais rápido de um cliente, né? E também ter essa ideia de você ter um faturamento mais rápido. Porque quando você sai atirando para todo lado, não, hoje não, eu estou focado ali no Eusébio justamente para que realmente tenha essa proximidade, tenha essa atenção e entender, né? Poxa, esse cliente aqui precisa disso. Esse outro aqui tem essa outra região aqui. E cada região tem a sua particularidade, né? Exatamente. E a empresa Rodrigo é uma service dentro da service. É a Service Eusébio, vamos dizer Exatamente. assim. Então você acorda, almoça, lancha, abre porta com o cliente. Então você conhece a particularidade da região. Então você sabe quais são as dificuldades. E dentro da dificuldade, você está com a sua empresa lá, que é a Service Eusébio, né? A empresa do Rodrigo, e aí você consegue mensurar e atingir esse público, né? E você vai conhecendo a região, né? Então, hoje eu passo aí naquela rua, tem esses clientes aqui. Quando você passa de novo, opa, já está abrindo aqui um negócio. Muita então você está obra, mais próximo, então você entende melhor ali toda aquela situação. Inclusive, aconteceu, teve um arrombamento numa área tal, o cliente já me fala, já entende, já vou lá naquela região para proteger. Então você tem isso, realmente essa proximidade faz muita diferença. E você gera esse relacionamento que acaba que é cliente indicando cliente, né? Perfeito. O cliente liga pro Rodrigo, Rodrigo, a gente fechou aqui, mas tem um amigo meu que tem uma empresa tal. Acontece então muito. Esse relacionamento por estar na região é super importante, né? Exatamente. No caso do Moura, o Moura aqui já trabalha a mar aberto, né? Aqui, assim, eu dou um foco aqui nessa parte da aldeota, né? Mas eu pego meu veículo e saio por aí. Aí onde eu vejo um amontoado um amontoado de cimento com areia, tijolo, andaime, se estiver na frente eu paro. Eu me lembrei, Camilo, de uma pergunta que me fizeram ontem, desse pessoal que está chegando agora há pouco, né? O menino me perguntou assim, Moura, para eu conseguir ter um bom resultado, eu preciso fazer quantas vendas? Isso é uma coisa que a gente precisa destacar, porque no mercado tradicional, pelo menos na maioria dos comércios onde você trabalha com venda, é um percentual muito medíocre, né? Pequeno, baixo, sobre cada venda aí você ganha um montante. Volume maior. Então. Exatamente.
E aqui é muito bacana porque você ganha bem e o que pode acontecer é você ganhar muito bem. Não existe aquela venda que você ganha pouco. E aí eu citei um exemplo para ele de algo que aconteceu essa semana. Eu tive 2 clientes, onde um que foi uma escolinha de futebol, que foi lá eu fechei uma venda onde eu ganhei R$3.800. Em uma venda, né? 3 dias depois, que foi a que eu fiz a do Lava Jato recentemente, foi 2.000. E aí eu citei esse como exemplo para ele. Eu disse, cara, se você fizer o cálculo aí, dá quase R$6.000 em 2 vendas. Então, o bacana é isso, que você não precisa, muitas vezes, estar se matando. Porque quando a gente fala de venda, o vendedor, venda, a gente pensa no cara suando, tendo que fazer aquele volume de vendas para conseguir ver um resultado. E você aumenta o ticket médio da empresa também, exatamente. Né? Então, veja que nessa semana, 2 vendas foram quase R$6.000. Então, onde você vê isso? É raro. Existem outros, mas né, não é comum. E aí eu vou até citar aquela frase que eu falei, que iria citar aqui, que é uma verdade. Olha, a Service ela pode não ser a última Coca-Cola do deserto, mas ela é uma Coca-Cola bem gelada. E aí, entrando já, é legal você citar de algumas pessoas que têm esse interesse, né, de fazer parte do projeto. E o bacana hoje do projeto é que no início nós buscávamos pessoas, né? E o projeto ele vem se ampliando de uma maneira tão absurda no lado positivo que as pessoas hoje nos procuram, querendo fazer parte. E aí, claro, né, existe um processo, existe uma seleção. E aí eu queria escutar de vocês, dentro da experiência que nós temos dentro do projeto, o que é que vocês diriam, né? Quais são os conselhos que vocês dariam para essas pessoas que estão migrando, né? Primeiro são as pessoas que não fazem parte desse cenário de segurança eletrônica e que desejam entrar, né? E pessoas que já são do mercado, mas que desejam, como foi o caso do Salar, desejam entrar na Service. Quais são os conselhos, o que vocês diriam para essas pessoas? E aí, Rodrigo? Não, eu vou deixar pro Rodrigo que ele é mais... É isso, né? Rapaz, assim, eu acho que sempre, né? E uma coisa que a gente sempre bate primeiro é a vontade. Já dizia Albert Einstein, né? A vontade é a maior energia que existe. É vontade. Tenho vontade, massa. Segundo passo é entender que empreender não é fácil, mas também não é aquele negócio impossível. Por quê? Porque quando a gente fala nessa ideia de franquia, e aí é uma coisa que eu estou fazendo lá também, né? E a CEF está dando esse apoio de você, lá no próprio Eusébio, eu já crio uma estrutura bem mais robusta, porque além da venda, eu vou começar a fazer a instalação, acompanhamento da instalação, e futuramente, né, a gente vai criar uma empresa, ou seja, vai ser realmente uma franquia própria ali, com vários outros recursos próprios para aquela região, né? E aí, um dos maiores que eu vejo assim, conselho em relação a isso, primeiro, é a vontade, é entender que você é uma empresa e que você vai realmente buscar, né, todo o know-how, por mais que a Service já tenha o próprio nome, enfim, mas você vai ter que buscar, você vai ter que ir ali no cliente, você vai ter que realmente desenvolver tudo isso, e aí o resultado vem, né? Tem vários tickets, tem vários públicos, então vários serviços, vários, né? É isso que eu ia falar, né? Você tem vários serviços que você consegue agregar. Inclusive, você já consegue colocar um funcionário para ficar fazendo um telemarketing, você consegue fazer outros funcionários, né? Outras pessoas abaixo de você que você pode escalar. Então, tem assim, o empreendedor sempre que vai crescendo, né, Rodrigo? Exatamente. Começa como consultor, mas daqui a pouco você já tem um assistente comercial. Exato. Daqui a pouco você já tem um consultor dentro. Daqui a pouco você já tem uma parte técnica dentro, né? Exatamente. E o que eu vejo muito que primeiro, assim, é bem abrangente. Por mais que corretor de imóvel, né, que era autônomo, que já trabalha meio que PJ. Será que é só para esse pessoal autônomo? Ou o cara que era CLT, que tem perfil de vendedor, né, que gosta de venda, que gosta de gente e que gosta de trazer tranquilidade? Porque hoje, assim, se você me perguntar, né, poxa, o que te dá mais prazer vendendo os serviços da Service? É você entender que olhar no olho do cliente e dizer assim, pô, eu estou mais tranquilo. Eu durmo mais tranquilo. Porque agora eu sei que aquele patrimônio, aquele investimento, tudo aquilo que eu trabalhei para ter hoje, pelo menos está protegido, né? Porque a gente tem vários recursos que também trazem essa proteção. E a gente tem a certeza de que, acho que é bacana citar isso, de que o que a gente vende,
é feito, né? É realizado. Isso, A gente exatamente. conhece a empresa, conhece a estrutura. Uma das coisas que eu faço quando eu levo o franqueado para a empresa, um dos primeiros passos é levar na nossa central, que é uma baita estrutura, né? Nós temos uma estrutura de primeiro mundo para monitorar o cliente. E que vai crescer, né? E Inclusive que agora. está crescendo, né? A gente vê que com o crescimento do projeto, o crescimento da quantidade de clientes, a Service também está aumentando a sua estrutura física, vamos dizer assim, né? Exatamente. Estrutura de pessoas. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é levar naquele mundo que é a nossa central, para ele entender que o cliente que ele vai vender está protegido, na ponta. Então, o que a gente vende, a gente entrega realmente, né? E um desafio grande também é isso, né, Camila? Assim, você entender que, poxa, segurança não é... Porque às vezes o cliente tem aquela noção, tipo, eu tenho uma segurança, eu tenho uma câmera, estou seguro. Não Tô é seguro, isso. não é isso. Você tem que... Você vê, além da questão do próprio... Da câmera, do alarme, enfim, você tem uma estrutura da empresa, onde tem essa central 24 horas. Estrutura técnica, né? Um plantão técnico 24 horas. Então tem todo um cuidado realmente que funciona. Rodrigo, vai ser, nunca vai dar problema? Pode dar problema, mas é uma coisa que eu sempre falo para o cliente. Pode ser que dê problema, mas a gente nunca vai virar as costas. Você não vai tentar ligar para a Service e não vai resolver. Né? Vai ter a solução ali. Peraí, deu problema, mas peraí que eu estou junto aqui, a gente vai resolver. Então isso aí é importante, né? Você tem que ter esse acompanhamento. Exatamente. Dentro da central, né, quando a gente está falando um pouco de estrutura, a gente tem indicadores de desempenho, né? A gente sabe em quanto tempo o cliente é atendido, né? Tem uma coisa básica que eu sempre cito muito, que é que algumas empresas não têm gerador, por exemplo, né? De uma energia cair e o cliente ficar sem monitorar. Então, quando a gente está falando do projeto, a gente está vendendo... Eu, por exemplo, vendo uma ideia de um projeto, né? E além de vender a ideia, por isso que eu faço questão de levar o futuro franqueado para a empresa, para que ele analise a estrutura da empresa que ele vai trabalhar. Então, realmente, a gente entrega o que a gente vende, né? E, Moura, qual seria aí o que é que você diria, né, para o cara para o consultor, para a pessoa que está querendo vir para a Service, está querendo ser um franqueado Service, quais os conselhos, né? Conselhos do Moura para essa empreitada aí, coisa que você já está fazendo, né? Exatamente. Eu vou só recitar aquilo que eu já falo, né? Quando eu pego a equipe, que é que venha com sede. Porque aqui tem água. Venha com sede. E venha com aquela mente desconstruída, né? De que vai ser árduo, de que vai ser difícil. Claro que também não é tudo muito fácil, né? A gente estava falando aqui, você estava dizendo que existe faturamento A, B e C, mas tudo é muito trabalhado, né? Isso. Não é algo fácil, né? Exatamente. Só que com o suporte que a empresa está, com a quantidade de equipamentos, de soluções que a gente tem para o cliente, né? Com, mais uma vez, tocando naquele potencial que tem o nome Serve já aqui no local. E não só aqui, que a gente está se resumindo muito a Fortaleza, Ceará, mas também no Teresina, Piauí, no Maranhão, né? Amazonas. Exatamente. Amazonas. Então, quando você chega, você já tem, quando você entra, automaticamente esse peso da empresa já te resguarda, facilitando o teu trabalho. Então, vir com vontade, vir com essa mente desconstruída, né? Quando você chega aqui na empresa, pela experiência que eu tive com alguns consultores, com alguns franqueados recém-chegados, é de que ele já traz aquele fardo, aquela mágoa, aquele trauma, né? E quando ele chega aqui, ele vê que existe um diferencial, né? A nossa empresa ela não é perfeita, mas a gente tem aqui uma empresa com estrutura muito bacana e você percebe que existe um diferencial, né? Então, vim com isso, vim com vontade de fazer a coisa dar certo, porque só depende de você. Decidir, fazer dar certo e a coisa vai acontecer. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que a parte técnica nós ensinamos, a maneira de se portar, de falar, às vezes até de vestir, nós ensinamos. Padronização, né, Camila? Padronização nós ensinamos. Mas o que é que nós não ensinamos? A ter força de vontade, cara. Eu acho que a força de vontade ela vem interna. E eu acho que para um projeto como esse dar certo, o primeiro ponto é que você falou, tem que desconstruir. Esvazia o copo, né? Se eu puder dar um conselho aqui, esvazia o copo. E o segundo é você ter força de vontade. Porque estrutura nós temos, equipamento nós temos, serviço nós temos, e nós temos uma equipe muito boa, né? Desde a gestão aos consultores, que vai te ensinar a fazer o trabalho, a prestar o serviço e naturalmente faturar bem, né? Ter esse faturamento. Então, já aproveitando, né?
Eu queria agradecer aqui a experiência que vocês passaram, né? Eu espero que a gente consiga ter inspirado pessoas, né? Desde o consultor que já está na empresa, né? Desde o consultor franqueado que já está na empresa, e aqueles que desejam vir fazer parte da nossa equipe. A gente falou de várias experiências, de como nós nos portamos, né? Frente ao cliente. Então, queria agradecer aqui as histórias, as experiências, ter inspirado pessoas, né? E você que ficou curioso, né? Que quer participar do projeto, que quer trabalhar na Servis, quer crescer profissionalmente, quer ter um faturamento bom, quer trabalhar nessa leveza, entre em contato conosco, a gente vai estar deixando o nosso número aqui para que você possa falar e conhecer um pouco mais, né? Eu sei que a gente falou muito bem aqui do que a gente vive no dia a dia, mas às vezes tem pessoas que desacreditam e eu convido para tomar um café comigo, para que a gente possa conversar, para que eu possa apresentar e mostrar o quanto esse projeto é grandioso. É um projeto que a gente vai rodar o Brasil, eu tenho certeza, né? E aí já abrindo o cenário para que vocês possam se despedir, né? Agradecer para quem está assistindo e para a gente concluir aqui o nosso ServisCast segundo episódio. Bom, no demais, quero agradecer aqui a oportunidade de ter vindo compartilhar um pouco da experiência, enfatizando mais uma vez que eu estou muito feliz pela oportunidade que a empresa me deu, né? Foi muito bem recebido, tenho crescido bastante aqui e eu vou falar uma coisa para você, Camilo, para vocês, né? Eu tenho 40 anos de idade e eu já trabalhei para mim, já trabalhei para outras empresas, inclusive de grande porte, multinacionais. E eu nunca consegui ter um retorno num projeto tão grande quanto o que eu estou tendo aqui. Isso é uma realidade. Não estou falando isso para efeito de causa, para criar uma ilusão na cabeça de ninguém. Realmente o potencial do projeto é muito grande, a empresa é forte e as possibilidades elas são enormes. E é isso aí. Aguardamos, né, a todos que tiverem interesse. Estamos aqui de braços abertos para poder preparar novas pessoas de sucesso. E o Moura não tem só cara de professor não, viu? Ele é professor dos nossos franqueados, né? Isso é legal. Eu também gostaria de agradecer e realmente fazer esse convite, né, Camila? É interessante entender mais, né? Tudo que nós já falamos aqui, muitas vezes pode soar como se fosse... será que isso aí realmente existe? Como o próprio Moura falou. E eu compartilho disso, né? De você, por mais... Eu deixei um restaurante, mesmo... com aquela dificuldade de empreender, de aprender, enfim. Mas sempre é um desafio e o empreendedor é isso, né? É enfrentar desafios. É dizer assim, não, vou lá entender, conhecer, saber mais e aí ver, poxa, me interessei, né? Eu gostei e vamos para cima. Então, acho que é isso, tá, pessoal? O mais importante que você tem que pensar é realmente essa questão de sair da zona de conforto. Tem possibilidade de ganhos, tem isso que o Moura falou, e se ele não vai atrás, né? Não sai, fica na mesma. Exatamente. Então, como você citou também aqui, se você quer algo diferente, faça diferente. E eu sempre bati muito nisso, é diferente dos iguais, né? É você buscar isso. E a Servis tem um know-how, isso é fato, todo mundo já sabe, né? Que ela sempre busca essa inovação, essa tecnologia. E é isso, estamos juntos aqui e para cima. Obrigado mais uma vez. Pessoal, muito obrigado então, né, pela conversa, e queria recapitular novamente, né, você que se interessou, né, você que está assistindo esse segundo episódio do ServisCast, Segurança em Foco, e que quer participar da equipe, aqui são figuras que se você for na Servis você vai encontrar. Tudo isso que a gente está falando aqui, se você quiser conversar no individual, né, e eu faço esse convite, nos procure através do telefone, do WhatsApp, do site, das plataformas, que a gente marca um café, toma um café, a gente explica um pouco melhor sobre o projeto e eu tenho certeza que aqui você vai ser feliz, tá? Então, forte abraço e até o próximo episódio do ServisCast.